Amigos, olá. Antes de começarmos, traduzi com qualidade a entrevista do Tucker Carlson com o Ministro das Finanças dos Estados Unidos da América. Lá há informações importantes que todos deveriam ouvir. Recomendo compartilhar o link com amigos, pois há um bloco específico sobre Zelensky e a Ucrânia. Isso é verdade, como dizem direto da fonte, é o próprio Ministro das Finanças dos Estados Unidos da América falando sem nenhuma interferência da mídia. O único detalhe é que não posso colocar no YouTube do jeito que eu gostaria por causa de questões de direitos autorais. Por isso, para assistir tudo com vídeo e tradução, vocês podem acessar minha conta no X, o link está também abaixo deste vídeo. E agora vocês vão ver na tela como fazer isso. Ou então, aqui eu deixo para vocês, caso prefiram apenas ouvir e não assistir, em formato de podcast. Aqui está a tradução em áudio. Foi feita com muita qualidade. E mais uma vez digo, todos devem ouvir e ver isso, porque hoje essa informação é extremamente necessária para entender completamente a situação. De qualquer forma, peço aqui e no X também, se inscrevam e deixem um like como um pequeno agradecimento por essa tradução. Obrigado. Bom proveito. Senhor secretário, muito obrigado por se juntar a nós. Então estamos no Ministério das Finanças. O presidente realizou uma coletiva de imprensa ontem aqui perto, na qual anunciou um novo regime global de tarifas. Ele prometeu fazer isso ao longo de 40 anos. Isso não surgiu do nada, foi a intenção dele desde o início, como ele declarou. Isso preocupou as pessoas, seus apoiadores. Eu só queria lhe perguntar, de modo geral, a que isso vai levar, na sua opinião? Bem, Tucker, obrigado por me convidar. E você disse que o presidente fala sobre isso há 4 décadas. Sim. E isso é transformador para a economia americana, para o trabalhador americano e para o novo alinhamento republicano. E sabe, é uma combinação de ideias antigas e novas. Algumas das ideias antigas foram deixadas de lado. Sabe, eu sempre digo para todo mundo, e eles não querem ouvir isso, que a pessoa original que implementou tarifas foi Alexander Hamilton. Sim. Ele usou tarifas para financiar a nação e proteger a indústria. Trump adicionou apoio e usa tarifas como ferramenta de negociação. Sim. Mas eu acho que isso é parecido com quando Ronald Reagan chegou em 1970. Um novo dia na América. E quando converso com pessoas que lembram dos anos de Ronald Reagan com tanto carinho, Sim. E eu me lembro de como era, e era instável. E o presidente... Instável? Muito instável. O presidente Reagan manteve o rumo. E veja, isso não é um convite. Mas no início dos anos 80, um fazendeiro surgiu com uma espingarda no Federal Reserve para matar Paul Volcker por aumentar os juros. Como disse, isso não é um convite. Claro que não. Para agir, mas foi uma época difícil. E então, em 1984, o presidente Reagan venceu a reeleição em 49 estados. E sabe, acho que eles até deixaram Mondale ganhar Minnesota para não parecer uma derrota completa. Só para... E você sabe, é isso que o presidente Trump está fazendo agora. Durante muitos anos, o trabalhador americano de classe média foi destruído, os trabalhadores americanos sofreram muito. E sabe, só agora estamos começando a ver algumas pesquisas. Por exemplo, estamos vendo pesquisas sobre o chamado choque chinês de 2004, que só agora estão surgindo. Isso é algo que você sabe, é algo que eu sei. Mas finalmente, os acadêmicos estão dizendo, ó Deus, os trabalhadores americanos nunca se recuperaram do choque chinês. Que surpresa! E o presidente Trump sentiu isso há 40 anos. Mas durante a campanha eleitoral, começando em 2015 e até o ano passado, ele prometeu aos trabalhadores americanos que o antigo padrão de vida poderia voltar. E porque o que vimos nos últimos pelo menos 20 anos, desde o choque chinês, mas na verdade nos últimos 30, são esses problemas massivos de distribuição, onde as regiões costeiras prosperaram. Sim. E no centro do país, eles simplesmente assistiram à qualidade de vida, a expectativa de vida diminuir. Eles não acham que seus filhos vão viver melhor do que eles, e muita gente não se importa.
E o presidente Trump se importa. Esse é o primeiro passo para corrigir isso. Muitos dos nossos parceiros comerciais, incluindo aliados, não foram bons parceiros. Se as tarifas são tão ruins, por que eles as impõem? Por que eles as impõem? Pergunta. Por que eles as impõem? Ou se o consumidor americano vai pagar as tarifas, por que eles se preocupam com as tarifas? Certo. Certo, porque eles vão absorvê-las. Então, sim, eu acho que isso é o começo do processo. Nós vamos nos reindustrializar, já que tínhamos uma economia muito voltada para o setor financeiro. Nós paramos de produzir coisas, especialmente muitas daquelas que são importantes para a segurança nacional. Acho que um dos poucos resultados positivos da Covid foi que tivemos um teste beta de como seria uma guerra cinética com um grande adversário. E descobriu-se que essas cadeias de suprimentos altamente eficientes não eram estrategicamente seguras. Então não produzimos mais nossos próprios medicamentos, nossos próprios semicondutores, nossos próprios navios. Então, se eu tivesse que dizer se houve algum resultado positivo da Covid, foi que ela despertou o mundo para esses problemas nas cadeias de suprimentos. Então, segurança econômica, mas isso é segurança nacional. O presidente Trump e eu falamos muito sobre isso, então é uma questão de segurança nacional que vemos aqui, mas também é uma questão de segurança econômica. Sim, isso eu não quero dizer redistribuição, mas isso é dar aos americanos que trabalham aumentos reais de salário e melhorar suas vidas. E eu dizia durante a campanha eleitoral que um dos meus lemas mais frequentes era: a Wall Street está indo muito bem, ela pode continuar prosperando. Mas agora é a vez da Main Street. Agora é a vez da Main Street. E isso é o que vimos ontem. Agora é a vez da Main Street. Então, durante toda a minha vida, por 55 anos, a Wall Street realmente foi reconhecida como o principal indicador da saúde econômica. Por exemplo, como está o Dow? Temos canais de televisão inteiros dedicados a acompanhar seu progresso, que na maior parte da minha vida foi positivo. Então, se você sabe, os índices das ações caem, se o mercado de ações cai, isso é visto por muitas pessoas como um sinal de que a economia em si está em declínio. Você acha que isso é uma medida justa? O mercado oscila. Warren Buffett diz que no curto prazo o mercado é uma máquina de votação, no longo prazo é uma máquina de pesagem. No longo prazo, será avaliado se temos boas políticas. Sim. E sabe, no meu negócio anterior, eu costumava comentar muito sobre a estrutura do mercado, seus altos e baixos. Eu tento não fazer isso. Sim. Mas para todos que acham que essas quedas do mercado estão totalmente ligadas à política econômica do presidente, posso dizer que essa queda do mercado começou com o anúncio chinês sobre a inteligência artificial DeepSeek. Correto. A chamada 7 mágicas. As ações de tecnologia tiveram um desempenho muito bom, liderando o mercado por cerca de 18 meses. Acho que no que estava acontecendo na área de inteligência artificial há uma espécie de dose de realidade. Acho que os Estados Unidos da América continuarão sendo líderes em inteligência artificial, mas as ações relacionadas à inteligência artificial começaram a cair. Então, se eu fosse analisar isso, o que está acontecendo com o mercado, eu diria que é mais um problema das 7 mágicas do que um problema do Make America Great Again. Correto. Então isso é mais profundo. Então, na verdade, os mercados, você está dizendo, neste caso específico com as ações de tecnologia, estão fazendo uma avaliação mais realista do valor das empresas em relação às empresas estrangeiras. Bem, é isso mesmo. Mas se olharmos, o índice S&P equilibrado, mesmo após o movimento de hoje, caiu 4% no ano. Sabe, em um gráfico de longo prazo, você nem perceberia isso. Sim. Acho que o mais importante que podemos fazer, que eu posso fazer como ministro das Finanças, que o presidente Trump quer fazer, é criar bases sólidas para a economia fundamental. Se a economia básica for boa, os impostos forem estáveis, os negócios previsíveis, energia barata e abundante,
desregulamentação, tratarmos bem nossa força de trabalho, então teremos um excelente mercado de ações. Justiça é justiça. O presidente, ao descrever seu plano de tarifas, disse: olha, você poderia basicamente financiar muitos gastos públicos com tarifas. E isso implica que os contribuintes vão arcar com uma parte menor do peso. Então você espera que isso venha acompanhado de uma redução de impostos para a classe média aprovada pelo Congresso? Tucker, eu só quero voltar por um momento ao fato de que uma das coisas que as tarifas fazem é que nós nos contrapomos a outros sistemas econômicos. Os chineses têm um sistema econômico muito diferente. Eles têm custos baixos, alguns até chamariam isso literalmente de trabalho escravo. Eles subsidiam a indústria com créditos subsidiados, têm muitas barreiras não tarifárias. Seu programa não pode ser exibido lá? Sim. Então, nós nos opomos a isso e a receita das tarifas pode ser significativa e, se pensarmos, obrigado, como um modelo clássico de receita de tarifas, ele diria que se a tarifa for de 10%, a moeda se fortaleceria em cerca de 40% disso, ou seja, 4%. Então, o produtor em outro país arcaria com cerca de 4% e o consumidor americano pode enfrentar um ajuste único de preços de 2%. Com uma tarifa de 10%, o consumidor pode pagar 2% disso. Nós vimos? Um estudo recente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts mostra que, após as primeiras tarifas de cerca de 20% do presidente 0,07%, então, para responder à sua pergunta, se pudéssemos impor uma tarifa de 20% e fazer com que os estrangeiros a pagassem e depois usar esse dinheiro para reduzir nosso déficit público e manter os impostos baixos aqui, essa seria uma fórmula muito única, que não é aplicada neste país há muito tempo. E você acha que o Congresso vai mudar as taxas? Claro, elas são estabelecidas pelo Congresso. Então, o que teremos agora? Estamos em uma situação estranha entre as receitas das tarifas e as ações do Ministério da Justiça para reduzir os gastos. A avaliação de Síbio, e durante 35 anos eu estive do outro lado da barricada, e eu sempre dizia, bem, Síbio diz isso. E eu realmente não percebia que essa avaliação do Síbio era muito parecida com a contabilidade da Enron, que não era real, e quando você realmente olha para a avaliação real. Mas pensavam que era assim por fora. Eles são especialistas em... O Escritório de Orçamento do Congresso. É o Escritório de Orçamento do Congresso. E são pessoas bem intencionadas, mas eles têm regras absurdas. Sim, né? Por exemplo, pense nisso. Todas as estimativas são feitas para 10 anos. Sim, tudo bem. Então eles simplesmente assumem um crescimento econômico de 1,7% ou 1,8% ao longo de 10 anos. Isso nunca muda. Não importa se você aumenta ou reduz os impostos, isso não muda. Então, quando durante a campanha a vice-presidente Harris anunciava aumentos de impostos, o Escritório de Orçamento do Congresso avaliava isso muito bem. E o presidente Trump queria tornar permanentes os cortes de impostos de 2017. Esse era um número explosivo, porque o crescimento aumenta quando você reduz os impostos. Então mas essa foi uma explicação longa. Nós não vamos receber reconhecimento pelas tarifas em nenhum projeto de lei, porque o Congresso não vai legalizar isso. O presidente faz isso por meio do Poder Executivo. Mas o dinheiro vai entrar. Nós já recebemos algumas centenas de milhões de dólares das tarifas chinesas do primeiro mandato dele. Estamos recebendo cerca de 35 bilhões por ano, só das tarifas antigas da China, não das novas. Então, na janela do CBO, isso são 350 bilhões de dólares, cobrindo muitas promessas do presidente, incluindo ausência de imposto sobre gorjetas, ausência de imposto sobre a previdência social, ausência de imposto sobre horas extras.
possibilidade de deduzir juros em carros fabricados nos Estados Unidos da América. Ele apoia a decisão de acessibilidade para os 50% inferiores dos trabalhadores, porque são eles que vão se beneficiar de todos esses 4 programas. Então, olhando para frente, daqui a 1 ano, no início de abril que vem, vocês têm uma estimativa de quanto o governo dos Estados Unidos da América espera arrecadar com as tarifas anunciadas ontem? Isso vai ser uma meta móvel. Claro. Mas isso pode ser de 300 bilhões a 600 bilhões por ano? Claro! Tudo certo, é uma boa renda. Muito significativa. Mas o que vai acontecer com as tarifas com o tempo? O objetivo final das tarifas, e o presidente fala sobre isso o tempo todo. Traga sua fábrica para cá. Essa é a melhor solução para evitar a barreira tarifária. Então traga sua fábrica da China, do México, do Vietnã, traga ela para cá. Com o tempo teremos receita relevante com as tarifas iniciais. Os fabricantes vão construir suas fábricas aqui. As tarifas vão diminuir, mas a receita, das fábricas, do imposto de renda, de todos os novos empregos, vai aumentar. Então, vamos receber isso dentro do país quando as tarifas diminuírem. E por que as tarifas diminuem? Porque estamos produzindo aqui. Nosso déficit comercial está diminuindo. Então você obviamente pensou sobre isso. Você acha que os Estados Unidos têm a força de trabalho necessária para essa transição? Eu acho que nós temos. Eu acho que com inteligência artificial, com automação, com, muitas dessas fábricas que serão novas, elas serão fábricas inteligentes. Então eu acho que temos toda a força de trabalho necessária. E o que fazemos do outro lado? O motivo, além do meu apoio ao presidente Trump, pelo qual eu saí da mesa e a vida estava boa. E eu queria sair e realmente dizer às pessoas que estou preocupado com a crise financeira iminente, considerando os altos níveis de gastos públicos que levam a altos níveis de dívida pública. Então, o que fazemos? Por um lado, o presidente está revisando o comércio. Por outro lado, nós estamos reduzindo o excesso de mão de obra no governo federal e diminuindo os empréstimos federais. E então, por outro lado, isso vai nos dar a força de trabalho que precisamos para a nova manufatura e vamos reativar o setor privado. Assim, o setor privado basicamente esteve em recessão durante os anos do governo Biden. E essa é uma oportunidade de otimizar o governo federal e devolver a liberdade ao setor privado, porque ele foi restringido pelo excesso de regulamentação e deslocado pelo governo. Você já pensou, já que parte do seu trabalho é prever as consequências dessas políticas que você, provavelmente 1 em cada 6. Neste país estão aqui ilegalmente 50 milhões de ilegais. Depois vem a inteligência artificial com previsões de grandes mudanças no mercado de trabalho e menos pessoas necessárias. Você citou isso antes. Sobre as tarifas, supomos o efeito, mas não sabemos ao certo, pois nunca fizemos isso antes. A reação do mundo às tarifas. Existem muitos fatores que são desconhecidos. Eles são caixas pretas e você pensa, uau, é difícil entender o que vai acontecer. Olha, é assim e eu sempre penso que você nunca pode ter 100% de certeza, mas pode se manter dentro dos limites de segurança e continuar avançando. Não consigo lembrar. Em um dos programas matinais de domingo, uma comentarista perguntou: "Você pode me prometer que não haverá recessão?" "Não posso te garantir nada." Sim. Não há nada que me diga que ela deva ser. Então, eu acredito que isso vai funcionar, assim como o presidente Reagan acreditava que a economia da oferta funcionaria. Mas o que eu sei é que o sistema antigo não funcionava. Isso é verdade. E se você olha para um sistema que não funciona, você precisa ser corajoso para mudá-lo. Então, o que não funcionava?
Seria realmente divertido para mim chegar e simplesmente continuar emitindo muitas dívidas? E sabe, é quase como se um fisiculturista tomasse esteroides. Por fora, tudo parece ótimo, você está musculoso, mas por dentro está destruindo seus órgãos vitais. Sim. É isso que estava acontecendo aqui. Mas seria fácil continuar inflando a economia, pegando muito dinheiro emprestado, criando muitos empregos públicos. Tudo isso foi feito sem nenhuma polêmica. Ao mesmo tempo, mas no final você acaba em uma catástrofe. Se você voltar e olhar, sabe? Se olhar para a crise financeira de 2007 a 2008, a economia parecia ótima, até aquele momento. Você volta e olha para o fim da bolha das .com e depois para todo o problema de crédito com fraudes na WorldCom, Enron e algumas outras empresas. A economia parecia ótima, até que deixou de parecer. E eu acho que uma das coisas pelas quais não seremos elogiados, mas que esta administração fará, é evitar a continuação de uma catástrofe financeira. Sabe? Pense no fato de que eles fizeram uma análise segundo a qual uma das razões pelas quais o 11 de setembro aconteceu foi que as companhias aéreas não queriam pagar por portas reforçadas. Sim. Eles continuaram resistindo, a Administração Federal de Aviação não pressionou tanto, mas agora temos portas reforçadas. Então vejo como se as tivéssemos instalado antes da catástrofe. Como será a agitação, a atividade de lobby por parte de governos estrangeiros nos próximos 3 meses? Porque ontem o presidente disse que vai implementar uma tarifa universal, um padrão único, mas depois cada país é ajustado por fatores. Mas, sabe, isso tudo, como você disse, é um quadro em movimento, é uma situação em desenvolvimento. Então, se eu escolher um país, sabe, Vietnã, China, quero dizer, eu realmente vou tentar pressionar essa administração para ajustar esses números. Como isso vai ser? Essa será uma decisão do presidente. E eu acho que a opinião dele é que isso já está acontecendo há muito tempo, tanto para amigos quanto para inimigos. E vamos ver como isso vai se desenrolar. Eu acho que mais importante do que discutir com os países será discutir com as empresas. Então, o que as empresas querem fazer? Como disse ontem o presidente Trump, a melhor maneira de evitar as tarifas, certo? É construir sua fábrica aqui. Sim. E sabe o que podemos fazer aqui no Ministério das Finanças para ajudar nisso? Estamos nos esforçando para finalizar o projeto de lei tributária PUAD, para garantir a eles impostos baixos e depreciação total no primeiro ano. Estamos trabalhando com os secretários Burgum e Wright na segurança energética e também trabalhando para reduzir a regulamentação. O presidente, não sei se ele falou sobre isso ontem ou anteontem. A empresa de semicondutores de Taiwan é a maior fabricante de semicondutores do mundo. Lai Zeldin, comissária da Agência de Proteção Ambiental, está trabalhando para agilizar todas as permissões necessárias, porque estamos simplesmente atolados nesse pântano regulatório onde leva tanto tempo para fazer qualquer coisa neste país. Acho que os anúncios das empresas individuais serão mais interessantes que os dos países. Se você quiser vender para os americanos, precisa produzir na América. Claro, ou você paga a tarifa. Então, como a China, como nação, vai lidar com isso? Esse é um grande problema para todos os países, especialmente para a China. Como eles vão responder? Como será a medida de resposta? Bem, eu não sei se eles conseguirão responder por vários motivos. Se você olhar para a história, e já lecionei história econômica, e quando você olha para a história, mas nós somos um país devedor. Sim. Nós temos déficits comerciais. O país com superávit está em uma posição mais fraca, porque o modelo de negócios chinês, e a propósito, Tucker, o modelo de negócios e a economia chinesa, sim, são os mais desequilibrados da história do mundo moderno. Nunca vimos nada parecido em termos do nível de exportação deles em relação ao produto interno bruto, em relação à população deles. Então, sim, eu acho que vai ser muito difícil para eles tentarem mudar o modelo. Eles estão em uma recessão deflacionária, depressão, estão tentando sair disso através da exportação. Pensando no sistema de produção chinês,
é como um velho filme da Disney sobre vassouras carregando baldes. Sim. Não há nada que possa ser feito lá. Esse é o modelo de negócios deles. Ele não vai parar. Agora, o que poderia acontecer se você dissesse, Scott, qual seria o cenário dos sonhos? Que de alguma forma possa ser feito um acordo entre os Estados Unidos da América e a China. Queremos mais produção, o que significaria uma participação menor do consumo na economia. Os chineses têm uma economia desequilibrada com produção excessiva. E, na verdade, os consumidores chineses, sim, realmente acabam perdendo. Então, as famílias chinesas, você sabe, elas estão presas na chamada armadilha da renda média. E, sabe, será que poderíamos fazer algo juntos para dizer que está tudo bem? Vocês equilibram, consomem mais, produzem menos. Nós, no Ocidente, vamos consumir menos e produzir mais, e seremos rivais militares. Ainda haverá competição econômica, mas vamos nivelar bastante o campo de jogo. Agora, isso não vai acontecer amanhã, não vai acontecer em um mês, mas nos próximos anos, talvez eles tenham que mudar de ideia. Porque, na minha opinião, o modelo de negócios deles está quebrado. Eu acho que o presidente Trump quebrou o modelo de negócios deles com essas tarifas. Então, você está descrevendo um cenário conhecido. Quando você faz um empréstimo bancário, o banco controla a situação, eles podem tomar o que foi dado como garantia pelo empréstimo, mas se você faz um grande empréstimo, você controla o banco. Exatamente. E eles simplesmente têm um déficit tão grande conosco que... Eles precisam dos nossos mercados. Eles não conseguem sobreviver. M, você tem certeza de que existe um canal de comunicação claro entre os dois governos para resolver os detalhes, sem perder o controle nesse meio tempo? Bem, acho que o que me dá confiança são as relações entre o presidente Trump e o presidente Xi. Sim. Quando você tem uma linha direta de comunicação no mais alto nível, acho que é muito difícil que algo dê errado. Interessante. E o restante do mundo e da Europa? Escutem, europeus, nós olhamos para trás e houve uma reunião famosa onde o presidente Trump disse aos europeus: vocês estão loucos construindo o Nord Stream 2, o que vocês estão fazendo? Vocês já recebem a maior parte da sua energia da Rússia e agora vão dobrar isso. E eles fizeram isso e vejam o que aconteceu. Então, o que... Explodiram ele. Alguém fez isso. Alguém fez isso. Alguém. Provavelmente Putin. Mas eles... Eu não sou algum pescador norueguês que esbarrou nisso, como eu li. Mas ouça, os europeus vão com gritos e lamentos, mas eu acho que eles também vão ter que repensar o equilíbrio. A Alemanha tem uma economia de exportação muito desequilibrada e eles estavam à beira da desindustrialização. Eles eram o oposto de nós. Eles tinham energia cara. Sim. Eles dependiam da Itália e dos países do Sul para manter o euro baixo e vendiam para a China. Agora a China está se tornando concorrente deles. Então você me disse no começo, no primeiro exemplo, a analogia que usou foi com o primeiro mandato do presidente Reagan. Sabe, obviamente uma grande vitória nos anos 80, recessão em 82, colapso e depois a maior vitória esmagadora da história em 84. Então, ao dizer isso, você está sugerindo que, sabe, os resultados foram evidentes durante o primeiro mandato e dentro de 4 anos. Foram. A única diferença agora é que naquela época havia muita concorrência, mas existia um certo nível de civilidade. E o verdadeiro perigo aqui é que se houver uma derrota nas eleições intermediárias, e eu não acho que isso vá acontecer, a Câmara Democrata vai imediatamente partir para o impeachment por qualquer motivo. Claro. É verdade, como se a batalha judicial fosse começar de novo. Sim. Acho que os americanos não vão gostar disso novamente. Segundo Einstein, insanidade é repetir a mesma ação esperando resultado diferente. Mas você acha que isso é direcionado aos apoiadores de Trump que concordam com você que o sistema era ruim? E viajando pelo país, você verá o quanto isso foi horrível. Isso reduziu a expectativa de vida. Mas as pessoas que esperam que o passo de ontem leve a um futuro visivelmente melhor em 4 anos
É realmente sua previsão sincera que, sabe, daqui a 4 anos vamos dizer, na verdade, isso funcionou? Sim, eu acredito que isso vai funcionar. E eu sei que o que fazíamos antes não funcionava. Sim. Então temos que tentar isso. E eu tenho certeza de que vai funcionar. Estou muito confiante. A boa notícia é que já tivemos o mandato anterior do presidente Trump, quando todos diziam que nada disso funcionaria. Sim. As tarifas sobre a China vão causar isso, vão causar inflação, mas não causaram. Isso vai acontecer com a classe trabalhadora. Vai ser ruim para os americanos da classe trabalhadora. Sabe de uma coisa? Os americanos da classe trabalhadora, os trabalhadores, superaram os trabalhadores de cargos de chefia. Nos 50% mais pobres das famílias, o patrimônio líquido deles cresceu mais rápido do que nas 10% mais ricas das famílias. Eu não estou satisfeito com a situação do mercado hoje, mas a distribuição das ações entre as famílias. Os 10% mais ricos dos americanos possuem 88% das ações, 88% do mercado de ações. Os próximos 40% possuem 12% do mercado. Os 50% mais pobres têm dívidas, têm contas de cartão de crédito, eles alugam moradia, têm empréstimos de carro e nós precisamos dar algum alívio para eles. O que eu fiquei impressionado com as estatísticas do ano passado. Mensagem como observador, tudo bem? Tudo bem. Ou, sabe, eu gosto de exemplos e realmente fiquei impressionado com 2 estatísticas diferentes no ano passado. No verão de 2024, os americanos fizeram mais viagens para a Europa do que nunca na história. No verão de 2024, mais americanos usaram bancos de alimentos do que nunca na história. Eu visitei 2 bancos de alimentos perto da minha cidade natal para descobrir o que estava acontecendo. Sim. E eles disseram, sabe, para muitas pessoas é uma perda de dignidade ir a um banco de alimentos. Claro. Mas eles notaram algo novo. Não era o seu contingente tradicional, não eram pessoas que perderam suas casas, nem pessoas que viviam nas ruas. Eram famílias trabalhadoras que não conseguiam mais fazer compras no supermercado Corzina. Toda semana faltavam 5, 6, 7 itens para eles e então iam ao banco de alimentos para completar. Essa não é a grande América. Férias europeias recordes, bancos de alimentos batendo recordes. E não há motivo para que não possamos continuar com férias europeias recordes, mas precisamos cuidar dos outros. Mas vocês sabem, eles não querem esmolas. Os democratas tinham uma estratégia chamada compensar o perdedor. Então, em primeiro lugar, o nome dessa estratégia. Eu não acho que os 50% mais pobres dos americanos sejam perdedores. Eu acho que o sistema não funcionou para eles. Eu acredito que eles são vencedores, só que o sistema é ruim. Então vamos consertar o sistema. E veja, eles querem um bom emprego, querem que seus filhos vivam melhor do que eles. Eles querem ter sua própria casa, querem quitar suas dívidas. Sabe, não é difícil, e eu acho que podemos fazer isso nos próximos 4 anos. Você cresceu em uma família de classe média trabalhadora, foi muito bem-sucedido. Viveu por muito tempo no mundo das pessoas ricas. Enquanto tudo isso acontecia, você já esteve em um jantar com pessoas que diziam, está tudo ótimo para nós? Alguém já disse, eu tentei viajar 100 milhas e este país não parece bem, como se as pessoas não estivessem prosperando. Isso ocorria entre pessoas que você conhecia? Não, eles diziam, meu jato atrasou 1 hora, eu tive um dia horrível, meu jato atrasou 1 hora, vou trocar de fretamento, então isso. Não, escuta, Tucker. Eu estou especialmente atento ao que acontece nos Estados Unidos, porque veja, minha família foi muito rica desde o início, os primeiros colonizadores. Fomos muito ricos por cerca de 250 anos. Meu pai tomou muitas decisões financeiras ruins, então quando nasci nos primeiros 6, 7, 8 anos, éramos ricos. Ele perdeu tudo e então eu vi como é. Eu vi os 2 lados. Sim. Consegui recuperar isso graças à sorte. E isso,
Sabe, eu sei o que é insegurança econômica e não acho que as pessoas devam passar por isso. Ou se você quer trabalhar duro e as pessoas querem trabalhar duro, sabe? Você esteve na campanha eleitoral com o presidente Trump, eu estive na campanha e devo dizer, uma das coisas mais... Então eu fui para as últimas 2 paradas em Pittsburgh e Grand Rapids, Michigan, em Pittsburgh, na Arena Duquesne, eu entro. E lá estão os trabalhadores, os sindicatos, os metalúrgicos, eles de capacete, de colete, com seus filhos, e isso é muito comovente. Eles só querem uma vida melhor, querem que suas comunidades sejam fortes, que seus filhos vivam melhor, que haja uma liga de beisebol para as crianças. Eles não se importam com o que acontece na Madison Avenue. Eles não sabem qual é o novo restaurante da moda em Paris. E o presidente Trump, de alguma forma, reuniu essa coalizão incrível de Elon Musk, o homem mais rico do mundo. E aquelas pessoas que estavam ontem no Jardim das Rosas, e aquelas pessoas que eu vi na Arena Duquesne. E eu acho isso incrível. Interessante. Como ministro das Finanças, com o que você se preocupa? Imagino que à noite pense nas possíveis falhas na economia dos Estados Unidos da América. Quais são, sendo honesto, quais são as suas maiores preocupações? Isso. Então, se eu tive um ponto forte na minha carreira empresarial, acho que foi a gestão de riscos. Então, eu faço 2 coisas para mim mesmo, sendo o principal vendedor de títulos nos Estados Unidos da América. Sim. E eu acho que, com o que está acontecendo, vou ter cada vez melhores histórias para contar, à medida que colocamos nossa economia e nosso sistema financeiro em ordem. E então eu tento imaginar o que pode dar muito errado. O que faríamos se houvesse outro surto como o da Covid? Você não pode se preocupar com essas coisas, mas, sabe, eu me preocupo. Com uma guerra cinética em algum lugar. Sim. O que faríamos caso, por exemplo, algo acontecesse? E o que estou tentando fazer é criar uma situação em que eu possa me preocupar menos no dia a dia. Então, eu vou te dizer, eu cheguei. Fui aprovado no dia 28 de janeiro. E durante janeiro, as taxas de juros de 10 anos, que provavelmente são as taxas mais importantes do país, hipotecas são baseadas nelas. Negócios e formação de capital são baseados nelas. Sabe, eu cheguei e elas quase chegaram a 5%. E eu acho que 5% pode ser uma zona desconfortável para a economia, para o Tesouro, que precisa emitir muitos títulos. Agora que estou aqui, me preocupo menos. Mas eu ainda me preocupo. Temos muita dívida para cobrir. Me preocupo que não vamos fazer cortes, que vamos focar em desperdício e fraude. Me preocupo que isso seja deixado de lado. Por outro lado, eu me preocupo que o projeto de lei tributária acabe ficando emperrado e que possamos ter o maior aumento de impostos da história. Ou, sabe, eu me preocupo com as questões geopolíticas normais, seja o Irã, Taiwan, em algo de errado entre a Rússia e a Ucrânia. Você explicou que trabalha vendendo títulos, comercializando a dívida dos Estados Unidos mundialmente? Sim. E eu sei que isso era uma grande parte da carteira, quando o período de transição representava isso. Quem pode apresentar os títulos americanos ao mundo? Como sua abordagem vai mudar? Você tem certeza de que pode fazer isso? E como sua apresentação vai mudar depois de ontem? Bem, como eu disse agora estamos nesse estranho estado intermediário, porque vamos receber receitas significativas das tarifas, e o que o DOGE faz é reduzir substancialmente os gastos, mas ainda não estamos recebendo reconhecimento por isso. Mas eu acho que os mercados estão começando a perceber isso. Então, o título de 10 anos, quase atingindo o pico em 5, agora caiu para menos de 4. Uma maneira de pensar sobre isso: cada 100, cada ponto base é cerca de $1 bilhão em economia.
Então, economizamos 100 bilhões de dólares e isso provavelmente não vai acontecer tão rápido. De novo, Mas eu acho que estamos ajustando as velas para um tempo financeiro muito melhor. E as pessoas nem precisam dizer que os Estados Unidos da América perderam o controle. Os Estados Unidos da América vão declarar calote. Nós não vamos. E eu acho que a cada dia minha posição fica melhor. E se a gente simplesmente imaginasse uma fórmula bem simplificada para o governo, então G é igual a S menos T, despesas menos impostos. Certo? Quanto aos gastos, nosso lado, os republicanos, gosta de gastar, mas menos do que os democratas, mas ambos os lados gostam de gastar. E então menos T. Os democratas gostam de impostos mais altos. Nós gostamos de impostos mais baixos. E se ES realmente diminuir, e eu acho que para mim essa é a parte empolgante, porque isso era impensável nos cálculos de todos. Ninguém sequer levantava essa questão, inclusive Ronald Reagan, aliás. Sim. Não, e veja, eu acho que o presidente Reagan tinha uma agenda diferente. Ele aumentou os gastos com defesa. E lembre-se, ele é louco, isso vai destruir o orçamento. Guerra nas Estrelas é loucura, ele é um louco. E então a cortina de ferro caiu. E nós conseguimos. Então, na verdade, esse é um termo soviético. E ele usou a estratégia soviética contra eles mesmos, contra os russos, escalada para desescalada. Sim. Então ele aumentou os gastos militares. Eles tentaram acompanhar e então eles desmoronaram. Então, de novo, tudo é fácil em retrospectiva. Mas eu acho que aqui o que estamos fazendo é reduzir esses níveis incríveis de gastos. Mas, mais importante, eu digo para todos que estão dispostos a ouvir, eu disse, lembrem-se, Go é sobre gestão da eficiência governamental, não sobre eliminação, não sobre destruição. Então, se realmente pudermos fazer o trabalho melhor, com menos recursos, parece inacreditável. Mas quando vejo o que acontece em muitas dessas agências governamentais, é realmente incrível. E, por exemplo, se você pensar, eu morei em Manhattan, eu morei na Flórida. Basicamente, o estado de Nova York e o estado da Flórida têm aproximadamente o mesmo número de pessoas. Na verdade, agora a Flórida tem um pouco mais, então o orçamento de Nova York é de cerca de 235 bilhões. O orçamento da Flórida é de 125 bilhões. Como eles conseguem isso? E na Flórida não tem imposto de renda. Sim, e as estradas são melhores. E quando você vai tirar a carteira de motorista, leva 15 minutos, não 5 horas. Então eu penso, será que podemos fazer com que o resto da América se pareça mais com a Flórida e menos com Nova York? Ou será que um dia Nova York vai se parecer mais com a Flórida? Então você acha que em 4 anos veremos uma redução real nos gastos do governo graças ao Donald J. Trump? Levando em conta a inflação, sim. Quanto tempo você acha que Elon vai continuar fazendo isso? Bem, eu acho que Elon, quanto ao trabalho do dia a dia, eu não sei, mas acho que a influência dele vai ficar conosco por muito tempo. E, eu acho que a grande mídia tentou demonizar Doge e todos que trabalham com ele. E vou te dizer, temos algumas pessoas no Tesouro e algumas na Receita Federal que são funcionários do Tesouro que eu contratei. Eu fiz entrevistas e vou te dizer, tem um cara, Tom Krause, ele esteve na televisão com Brett Baer outro dia. Tom é incrível. Ele fez uma fusão no setor de tecnologia no valor de 100 bilhões de dólares com o meu negócio de investimentos. Eu o contrataria, não acho que conseguiria pagar o que ele vale. Ele faz isso pelo bem do seu país. Ele veio sem se envolver com nenhum sistema de pagamentos sobre os quais circulavam informações falsas. No The Washington Post, ele analisou o sistema e em 6 semanas apontou todas as vulnerabilidades. Há um jovem chamado Sam Kerkas, que esteve no programa da Laura Ingraham comigo outro dia, e essa foi uma ideia minha.
Eu pensei, vamos tirá-lo das sombras e acabar com essa demonização. E como esse jovem, além do fato de que ele só tem um par de calças, o que ele adora contar para todo mundo? Eu, você ou eu ficaríamos felizes se nossa filha o trouxesse para casa. Ele é patriota, trabalha duro pelo país, é analítico, e o que ele viu na Receita Federal, apenas nos sistemas técnicos deles, é tudo com o que ele lida. Sabe, o Elon tem uma camiseta que ele usa por baixo do paletó e nela está escrito suporte técnico. Nós temos um governo estilo blockbuster, mas deveríamos estar na Netflix. Nós pegamos táxi, mas vivemos na economia do Uber. Por que o governo não pode participar da economia de bicos? Não é difícil. Posso te fazer uma pergunta estranha. Quem exatamente comanda o sistema da Reserva Federal? Eu não entendo muito bem. Como pode existir uma entidade tão fundamental? Uma instituição que claramente tem a influência mais direta sobre os mercados de todas e parece estar fora do controle político. O que é isso? Bem, escute, eu acho que na minha audiência de confirmação, eu estava no jantar onde estava Jerônimo Powell ontem à noite, na minha audiência de confirmação, eu disse, sabe senhora, eu vou falar apenas sobre os erros que o sistema da Reserva Federal cometeu no passado. Não vou falar sobre os que eles cometerão no futuro. É verdade, mas eu acho que para a política monetária é importante que eles estejam isolados, que algumas outras coisas que eles fazem, regulação, eles se envolveram e eles se envolveram com o clima. Eu realmente acho que isso afeta a política monetária deles e os torna vulneráveis. Então eu acho que eles deveriam se concentrar na política monetária, fazer tudo o que for possível pela economia americana, pelo povo americano, manter a inflação baixa e depois o resto. Existem muitas outras agências bancárias também. Então, agora o Fed controla até o clima. O que eles estavam fazendo em relação ao clima? Bem, eu vou te dizer. Tem uma coisa. O ministro das Finanças lidera o Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira. E isso inclui todos os reguladores financeiros. 2 semanas antes do Silicon Valley Bank quebrar, o Financial Stability Oversight Council divulgou um relatório. E adivinha o que eles apontaram como a maior ameaça para o sistema financeiro? O clima. Sério? Sim. Não é como se na Califórnia tivesse um grande banco que estava passando por uma lenta saída de ativos. E que isso levaria à falência de um banco depois de outro. Esse era o clima. Obrigado. Então, pelo que vejo, o clima estava bem tranquilo. Eles falharam. Os reguladores falharam. E eu acho que é isso que começa a cansar as pessoas. E isso me faz lembrar de uma das minhas frases favoritas que o presidente Trump usa. Bom senso, sim. Veja, é só bom senso. Se há muitos depósitos que podem sair do seu banco com um clique, não deveria haver todos esses ativos de longo prazo. Mas eles estavam ocupados demais, se preocupando com o clima. E também havia um certo grau de captura dos reguladores. Parece inacreditável para o cidadão comum que o diretor executivo do Silicon Valley Bank fazia parte do conselho do Federal Reserve Bank de São Francisco, que era o principal regulador dele. Eles vão dizer para esse cara o que fazer. Por que o ouro está sendo movimentado pelo mundo em quantidades tão grandes agora? Bem, por vários motivos. Continuando, ele está sendo movimentado fisicamente, está sendo movimentado por causa de possíveis tarifas aqui. Então, por exemplo, não estava claro se iríamos isentar o ouro das tarifas, o que, pelo que entendi, acabamos fazendo. Por isso, houve uma grande movimentação de alternativas na Suíça, de alternativas em Londres, para trazer isso para Nova York. E veja, existem muitos tipos diferentes de reserva de valor. Com o tempo, o Bitcoin está se tornando uma reserva de valor. O ouro, historicamente, foi uma reserva de valor. Sabe? Acho interessante. De onde vemos a demanda por ouro? Grande parte vem da China. Sim.
onde, como eu disse, eles estão no meio de uma recessão econômica, depressão. As pessoas não confiam na moeda chinesa porque lá existe controle de capital. Sim. Há 1,6 bilhão, 1,4 bilhão de chineses querendo tirar dinheiro do país, mas não podem, vão permitir que comprem ouro. Então, essa é a resposta que você pensa, mas não acha interessante que mesmo agora, em 2025, quando tudo é abstrato e digital, o ouro ainda seja amplamente considerado um meio confiável de preservação de valor no mundo todo? Eu acho que essa loja, o ouro tem muitas histórias ligadas a ele, certo? Sim, a avó do meu amigo durante a crise financeira na Rússia em 98, depois houve uma grande inflação. A avó do meu amigo comprou 18 bicicletas e colocou elas no apartamento dela. Ela administrava investimentos em bicicletas. Ótimo, ótimo. Eu gostaria que fosse assim comigo. Então, mas isso, veja, ouro. O ouro também tem outros usos, muitos usos. Joias na Índia. Mas isso é algo com o qual, historicamente, todas as pessoas concordaram. E o ouro não pode ter um problema fiscal. O ouro não pode ter um enorme déficit orçamentário. O ouro não pode ter guerra. Então, o simples fato de ser algo isolado o torna muito interessante. E o fato de que todo o sistema comercial mundial, até Richard Nixon nos desvincular, estava atrelado ao ouro. Então você não é contra o ouro? Ah, não. Quando eu tinha um fundo, acho que as pessoas poderiam me chamar de fã de ouro. Como você acabou interagindo com Zelensky? O presidente me pediu, para ir a Kiev, ele na verdade me pediu para liderar o acordo econômico que fazia parte do plano de paz dele, e eu acho importante considerar o arco do plano de paz do presidente Trump. E ele realmente estruturou isso muito bem. Era isso, nós íamos assinar um acordo com os ucranianos, e isso faria algumas coisas. Primeiro, isso faria dos Estados Unidos da América e da Ucrânia parceiros, para nos aproximar ainda mais. Em segundo lugar, isso seria um símbolo para a liderança russa de que os Estados Unidos da América não estão abandonando a Ucrânia. Mas, o que é importante, em terceiro lugar, isso mostraria ao povo americano que temos um interesse econômico e que não estávamos apenas dando esses enormes subsídios, que era a história da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Claro. Então, se a Ucrânia tiver sucesso, nós também teremos sucesso, e isso pode se tornar uma parceria de longo prazo. Agora, o presidente, eu achei importante levar o acordo para Kiev e apresentá-lo ao presidente Zelensky. Todos me diziam, não, deixe ele se encontrar com você em Viena. Ele estará na Conferência de Segurança de Munique em alguns dias. Eu disse, não, eu quero ir até lá e discutir isso com ele. Então eu fui para Kiev. É muito interessante ir para Kiev, voar para a Polônia, Kiev. Depois você pega, não sei se você já esteve nele, você pega esse trem noturno por 10 horas e chega em Kiev às 8h30 da manhã. E para todos que diziam, o presidente Trump está cedendo posições aos russos, não está cedendo posições aos russos, os russos bombardearam Kiev 4 horas antes da minha chegada. Eles não bombardeavam desde novembro. Então, os russos não gostaram dessa negociação, porque acharam que isso realmente era algo sólido para os povos americano e ucraniano. Então, o que aconteceu? O presidente Zelensky não estava disposto a assinar o acordo. Naquele dia, tivemos uma discussão acalorada. Eu disse a ele, sim, você tem uns 50 repórteres aí. Eu estou aqui para mostrar que não há divergências entre o povo americano, o povo russo, o povo ucraniano, entre a liderança americana e a liderança ucraniana. E eu disse, você abriu uma divergência do tamanho do Grand Canyon. O que vamos dizer para essas pessoas? E ele disse,
Diga a eles que eu vou assinar o acordo em Munique. E eu disse: então, você vai assinar o acordo quando encontrar o vice-presidente Vance e o secretário de Estado Rubio em Munique. Sim. Ele não assinou lá. Na semana seguinte houve muitas discussões. Eles imploraram para vir à Casa Branca. Era preciso fazer com que ele assinasse o acordo antes de vir. E então ele veio ao Salão Oval e estragou o que deveria ter sido a coisa mais simples do mundo. Ele só precisava aparecer, fazer uma coletiva de imprensa. Deveríamos ter tido um almoço privado. Se ele tivesse algo em mente, éramos 9. Eles eram 9 na sala de jantar da Casa Branca. Ele poderia ter expressado suas reclamações naquele momento. E existe uma foto famosa no salão de festas da ala leste, onde tudo está disposto na mesa para a assinatura, mas nunca foi assinada. Este é um presidente não eleito de um Estado cliente, cujos burocratas recebem salário e aposentadoria dos contribuintes americanos. Eles têm a idade de aposentadoria mais baixa da Europa. É 60 anos, na França é 62, na Itália é 67. E nós pagamos por isso. Então, em algum momento, você sabe, não se esperaria que uma pessoa numa posição tão extremamente instável, acho que é justo dizer, agisse com arrogância com os funcionários americanos, os repreendesse, bufasse e, sabe, no geral, se comportasse como um louco. Como você explica essa ousadia? O que é isso? Veja, algumas coisas. Ele era um artista e, de certa forma, um artista de vaudeville. E era uma pessoa comum jogada em tempos difíceis. Ele se elevou, sim, foi heróico. Eu acho que ele ficou preso e está sob uma pressão enorme. Acho que alguns funcionários do governo ao redor dele, no gabinete, são muito bons. Acho que algumas pessoas ali, os conselhos não são os melhores. Os conselheiros dele não são perfeitos. Se voltarmos ao acordo, uma das grandes virtudes do acordo é que ele garante o dinheiro vai para o povo americano e para o povo ucraniano. Porque, Tucker, o que esse acordo não era um daqueles acordos predatórios chineses, onde você tem que assinar a transferência de uma mina ou de um porto, ou não era um empréstimo com o objetivo de tomar posse, tipo, aqui está o empréstimo, você nunca vai conseguir pagar. Nós vamos pegar isso. É uma verdadeira parceria econômica. Nós investimos em empréstimos de bancos estrangeiros e o know-how americano. Não ganhamos se eles não ganharem. E sabe quem não gosta disso? As pessoas que colocam a mão no caixa. Certo? É verdade, porque nós regulamos o fluxo de dinheiro. Sim, então eu acho que isso faz parte da falha. Espero que isso tenha sido um bug e não uma característica do sistema e que já tenha sido corrigido. Estamos aguardando a chegada da equipe técnica ucraniana no início da próxima semana e espero que possamos assinar isso e voltar a uma situação vantajosa para todos. Porque quando o presidente Trump... Eu não contei para você todo o cerne do acordo. O presidente Trump queria criar esse acordo com os ucranianos para então poder ir até a liderança russa e mostrar para eles que realmente apoiamos os ucranianos, mas com uma base econômica. E assim os russos teriam um incentivo para também sentar à mesa de negociações. Então a sequência foi quebrada. Sim, mas sabe, eu acho que podemos consertar isso. Um dia teremos uma auditoria para descobrir para onde foram os bilhões, as armas enviadas, o dinheiro e os paletes de notas de $100. Onde estão agora e por que é tão difícil auditar o destino desse dinheiro? Eu não sei. Sabe, Tucker, na minha vida eu sempre tento olhar para frente. E eu acho que se esse acordo der certo, esse dinheiro pode acabar sendo troco. Sim, claro. É uma boa maneira de pensar sobre isso. Quando a cortina de ferro caiu, as economias da Ucrânia e da Polônia eram mais ou menos do mesmo tamanho. Agora, a economia da Polônia é 3,5 vezes ou 4 vezes maior. Sim. A Polônia terá o melhor produto interno bruto per capita, maior do que o de alguns países da Europa Ocidental. Claro.
A Ucrânia, como você mencionou, devido a vários aspectos da cleptocracia, foi contida. Sim. Então, espero que, com a ajuda dos Estados Unidos da América e os esforços do presidente Trump para alcançar esse acordo de paz, o povo ucraniano possa ter um futuro melhor. Para um ministro das Finanças, você é um diplomata capaz, com uma linguagem diplomática. Última pergunta: como você está? Porque tudo isso logo vai voltar ao anúncio das tarifas de ontem. E como isso realmente é uma completa mudança em relação ao que todos nós estávamos acostumados e as nossas expectativas, isso é novo e as pessoas estão preocupadas com isso. Como você mantém a disciplina nas mensagens dentro da administração, em qualquer administração, e neste caso específico, como você decide como vai explicar isso, quem vai explicar? Como você evita contradições nas mensagens? Como é esse processo? Vamos prosseguir, por exemplo? Sim. Nós sabemos, tivemos uma reunião ontem de manhã. Tivemos uma reunião depois do anúncio no Jardim das Rosas, antes de irmos falar com a imprensa. E ele mesmo é seu melhor porta-voz. Sim. Ninguém pode fazer isso melhor. E então, sabe, nós nos separamos e todos estamos unidos nisso e na visão dele. É por isso que estamos aqui. Se você não quiser fazer parte disso, não deveria estar aqui. Mas você já disse, por exemplo, talvez seja essa pessoa que pode acalmar os potenciais compradores de títulos, os investidores nos mercados. Essa pessoa assusta os mercados até a morte, tipo, vamos encontrar alguém que acalme os mercados. Bem, a única coisa que vou dizer é que ninguém deve ouvir ninguém nos mercados que fale sobre o dólar americano, exceto o presidente Trump ou eu. Nós somos os únicos que falam em nome desta administração do governo dos Estados Unidos sobre a política do dólar. Acho que posso dizer a vocês que temos uma política de dólar forte e estamos implementando todas as medidas necessárias para garantir sua força no longo prazo. Ele pode oscilar, sabe, no terminal Bloomberg. No curto prazo, claro. Podem ocorrer mudanças bilaterais isoladas entre o dólar e a moeda mexicana, entre o dólar e o iene? Sim, fico feliz que isso não esteja acontecendo. Mas, com o tempo, se estabelecermos bases econômicas sólidas e implementarmos esse programa de transformação, o dólar estará em ótima forma e o povo americano estará em ótima forma. Secretário, obrigado. Obrigado. Agradecemos.